alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a civilização Inca. Vamos lá? Os Incas foram um dos povos mais civilizados da América. Compunham principalmente as tribos Quechua, Imará, Yunca e etc., que formavam, segundo os espanhóis, o Império dos Incas, denominação derivada da família reinante pertencente à tribo dos Quechuas, a principal do império. Habitava ali na região hoje ocupada pelo Equador, Peru, norte do Chile, oeste da Bolívia, e noroeste da Argentina, a chamada região andina aqui da América do Sul. Observem ali em verde, destacado aí a extensão do Império Inca. A cidade inca de Machu Picchu, no Peru, descoberta somente no ano de 1911, os incas desenvolveram um sistema de irrigação complexo e técnica de produção agrícola em regiões montanhosas. Também construíram estradas e um serviço de correio. Observem aí, as ruínas, que hoje são um dos lugares mais visitados do mundo, aí, a cidade de Machu Picchu, praticamente uma história viva. Mais de 10 milhões de cidades haviam se fundido nessa unidade política e cultural que era de elevado nível. Fisicamente, os incas eram pessoas de pequena estatura, pele morena, variando aí do moreno claro ao escuro, cabelos pretos e lisos, quase imberbes, Quanto à organização social e política, segundo o testemunho espanhol, eles eram perfeitos, possuidores ali de um espírito comunitário muito forte. Adoravam o sol reencarnado em cada inca ou imperador, que era o filho do grande sol. Desse modo, o imperador era considerado Deus entre o povo. Os mortos eram sepultados não somente em templos, mas também em torres, túmulos e covos, denominados aí de chupas. Os templos dos incas não eram dos mais do que habitações de maiores dimensões e eram construídos ali às superfícies da terra, não eram tão suntuosos como outras civilizações. A sociedade. O Estado mantinha um sistema tributário que cobrava tributos para manter os velhos e os doentes e para fornecer alimentos nas épocas de má colheita, com o soberano, que a ideologia inca dizia ser o filho do sol, o sol que lhe outorgava proteção divina e ordem social. Os incas eram construtores exímios, Sem o auxílio de argamassa, eles edificaram paredes tão perfeitamente ajustadas que era impossível introduzir a lâmina de uma faca entre essas pedras. Milhares de quilômetros de estradas ligavam as 4 províncias ou confins, como eles chamavam. A Cusco, a capital, era superior a tudo que existia à data na Europa. Embora o pavimento de pedras lisas, pudesse ter sido concebido aí para veículos, numa sociedade sem cavalos e sem roda, todos andavam a pé. Essas estradas, elas transpunham rios, por meio de pontes penses, que eram sólidas, muito mais sólidas, e muitas delas foram usadas ainda no século XX, de tão bem construídas que elas eram. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente ali na zona montanhosa dos Andes. Os incas criavam lhamas que lhes serviam de transporte, alpacas, e as vicunhas, que também eles obtinham lã e carne. No litoral, as populações viviam principalmente da pesca. Para prestar conta dos impostos recolhidos e controlar a produção, era usado o quipu, que significava nó em Quechua. O quipu consistia em um cordão no qual estava presa uma série de pequenos cordões coloridos pendurados em forma de franja, e com vários nós. Quanto à religião e deuses incas, eles eram politeístas, claro, e a religião marcava a vida e a cultura inca. Adoravam diversos deuses, em geral eles eram associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, ou seja, eles eram animistas, cultuavam forças da natureza.
As divindades recebiam oferendas, inclusive sacrifício humano, e esperavam dos deuses um retorno em forma de chuva, proteção, né, boas colheitas. E em homenagem a Inti, o deus Sol, foi construído um grande templo em Cusco, no Peru, né, onde hoje é o Peru. Entre as divindades aí principais, a gente tem a Viracocha, né, que é o deus criador e fundacional, né, aquele que emergiu em forma humana das águas do lado Titicaca para ordenar os homens, né, que viviam ali sem leis, desgovernados. Ele organizou o mundo em 3 níveis, deu função a cada um dos povos, criou as plantas e os animais e, uma vez terminada a sua missão, saiu caminhando pelo mar, né, numa relação de reciprocidade entre os fiéis. Inti, né, ou Apu Inti, né, que era identificado como Deus Sol, seria o servo, né, de Viracocha, né. Os fiéis acudiam, né, a Inti para pedir boas colheitas, o fim das doenças, sua energia alimentava a terra, né, e os seres que nela habitavam, né. Sua companheira era sua irmã, né, Mama Aquila, né, identificado como a Lua, que eram pais dos imperadores incas. Então a gente tem aí Mama Aquila, Pachamama, né, que não é propriamente uma deusa criadora, né? Seu nome significa Pacha, terra, e Mama, mãe, né? A mãe terra, né? É um mito entendido que em toda a América, pois se trata da própria terra, dos cultivos, dos pastos, das colheitas. E Pachamama era reverenciada por uma grande parte, né, das colheitas ou dos animais que pastavam, né? Assim se estabelecia essa relação de reciprocidade entre ela e os seus fiéis. Em relação à cultura e à arte inca, a grandiosidade da arquitetura, né, e da engenharia dos incas, ela se apresentava através dos palácios, das casas, dos templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e aquedutos, tudo muito bem construído, né, muito bem ornamentado, né, para uma sociedade pré-colombiana, né, da época em que se desenvolveu. Os incas não tinham escrita, mas eles transmitiam suas ideias e conhecimentos através da oralidade e dos desenhos, né? Os chamados pictografias, né? A arte funerária, né, com suas máscaras e oferendas, também chegou até nós, né, e permite, né, que a gente conheça um pouco mais sobre as habilidades artísticas do povo inca. A política inca, né? Calcula-se que o Império Inca, né, tinha por volta de 2 milhões de quilômetros quadrados, uma população estimada em cerca de entre 8 e 12 milhões de pessoas, né, espalhadas por 200 povos diferentes e cuja capital era Cusco. Para dar coesão a esse enorme império, se impôs um idioma, que é o Quechua, e se estabeleceu, né, o culto ao Deus Sol, Inti. Igualmente, todos deveriam trabalhar para o sustento da família e isso garantia que tivessem comida, roupas, né? Claro que o imperador e seus nobres tinham alguns privilégios, mas na sociedade inca ninguém passava fome, né? E todos tinham uma ocupação. Agora vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Os incas foram povos que se desenvolveram em quais desses continentes? Letra A, Ásia. Letra B, América. Letra C, África. Letra D, Europa. Ou letra E, Oceania. Vamos lá, gente, pensando um pouquinho na resposta, que é bem fácil, né? Os incas foram, né, uma sociedade que se desenvolveu ali na América, né? Eram chamados de povos pré-colombianos, né, povos que viviam aqui antes da descoberta da América, por Cristóvão Colombo, né, e desenvolveram uma grande sociedade ali na região, né, dos Andes, né, a região montanhosa da América do Sul. Vamos lá, para mais uma questão. Né, constituída por países que se desenvolveram próximo à Cordilheira dos Andes, foi o berço da civilização inca. Então, para completar aí a lacuna, a gente tem a região andina, na letra A, na letra B, a Península Balcânica, letra C, Península Coreana, letra D, Península Ibérica, ou letra E, Planalto Serrano. A resposta, pensando aí na resposta, dando um tempinho aí para vocês pensarem.
E a resposta que preenche a lacuna é, né, a região andina. A civilização inca se desenvolve basicamente ali na Cordilheira dos Andes, né, ocupando aí territórios que hoje pertencem ao Peru, ao Chile, né, parte da Argentina. É importante dizer que, embora a civilização inca não tivesse uma escrita própria, ela deixa como marcas para a sociedade seus grandes construções arquitetônicas, né, como as pirâmides, né, as ruínas que a gente vê lá em Machu Picchu, né, que são um dos destinos mais visitados do mundo até hoje, né? E ela nos deixa à sombra do que foi essa grande civilização pré-colombiana existente aqui antes de 1492, com a chegada dos espanhóis. Importante ressaltar que essa grande civilização foi praticamente exterminada, né, pela conquista espanhola. A gente tem aí como principal nome, né, desses conquistadores, né, o Pizarro, né, que acaba fazendo um grande massacre dessas populações, que infelizmente, né, a gente tem aí marcada a colonização da América, né, por grandes genocídios que são cometidos aí pelo conquistador espanhol, né, pelo conquistador europeu. A maioria deles, quando não morria de doenças que não existiam aqui, acabavam, né, entrando em confronto, né, essa questão da interiorização, a busca pelo Eldorado, a busca pelo ouro, né, a ganância europeia acabou dizimando, né, essas grandes civilizações existentes aqui na América. Importante dizer também que a civilização inca, assim como a civilização maia, elas estão dentro aí de uma categoria diferente, né? São povos colombianos, né, que são formados por indígenas, né, pessoas de etnia indígenas, mas que estão numa categoria de sociedade um pouco mais especializadas, né, diferente das sociedades que a gente encontra no Brasil, né, que são formados basicamente por povos caçadores e coletores. Eles têm uma sociedade um pouco mais complexa, né, com arquitetura bem desenvolvida, né, muitos deles aí com a matemática desenvolvida, né, são, embora todos os povos pré-colombianos, né, eles estejam aí em categorias diferentes. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!